Oi pessoal, eu sou a professora Bárbara da URGS. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre derivadas de funções exponenciais e logarítmicas. Tá? Então uma função exponencial vai ser uma função da forma y igual a na x, onde o a é um número real maior que zero e a gente vai pedir que ele seja diferente de 1, porque senão isso aqui ficaria uma função constante. E uma função logarítmica vai ser uma função dessa forma aqui, y é igual a logaritmo na base a de x. E que propriedade tem essa função logarítmica? Ela tem a propriedade de que ela é inversa da exponencial, né? Uma é inversa da outra, ou seja, se eu aplicar primeiro o logaritmo, depois eu aplico o exponencial, isso aqui vai dar a função identidade, ou seja, a elevado na logaritmo na base a de x é o próprio x. E o contrário é a mesma coisa, aplico primeiro o exponencial, depois o logaritmo na base a de a na x também vai dar o próprio x. Um caso particular que a gente está especialmente interessado aqui no cálculo é o caso em que essa base da exponencial ou do logaritmo é o número e, que é um número irracional que vale aproximadamente 2,718. Na verdade, isso aqui tem infinitas casas decimais, né? Mas a gente está arredondando assim. Nem é necessário arredondar com tanta precisão, 2,7 já seria ótimo, né? Já dá para ter uma boa noção de quanto vale e, mas ele é um número irracional. Aí a gente vai ter a função exponencial e na x e a função logaritmo na base e de x, que a gente vai denotar por ln de x. Tá? Nesse caso particular, a gente calcula a derivada da função e na x e a derivada dá exatamente a própria função e na x. E quando a gente calcula a derivada da função ln de x, essa derivada vai dar 1 sobre x. Tá? Essas são as derivadas que a gente vai usar bastante aqui no cálculo. Muito dificilmente vai aparecer exponenciais e logaritmos com outras bases. Tá? Se acontecesse isso, o que a gente teria que fazer? A gente teria que transformar uma exponencial com outra base em uma base e na x. Então, por exemplo, se aparecesse para mim a função y igual a 2 na x, eu ia escrever isso aqui como e na ln de 2 na x. E na ln de 2 na x é exatamente 2 na x. E isso aqui eu saberia derivar, porque na ln de 2 na x, também usando a propriedade do logaritmo, seria e na x vezes ln de 2. E aqui, isso aqui eu consigo derivar usando regra da cadeia, né? Aí o y' seria e na x vezes ln de 2 vezes ln de 2, porque o ln de 2 é uma constante que está multiplicando. Tá? Mas isso aqui é uma coisa que vai aparecer muito raramente, e aí a gente vai usar esse truque. E a mesma coisa se eu tiver um logaritmo com outra base. Eu vou escrever logaritmo na base a de x, onde esse a pode ser qualquer outra coisa, como ln de x sobre ln de a. E aí eu derivo usando a derivada do ln de x que eu já sei calcular. Vamos fazer alguns exemplos, então, de derivada envolvendo a função e na x primeiro. Então, essa aqui, y igual a e na x ao quadrado menos 3. Isso aqui é uma função composta, né? Então, a gente pode pensar que essa função é da forma y igual a e na u. E aí, pela regra da cadeia, a derivada disso vai ser y' igual a e na u vezes u', né? Porque a derivada de e na x é o próprio e na x. Então, vai ficar a derivada de e na u mesmo, e derivo o que está ali na composta. Nesse caso aqui específico, o nosso y', então, vai ser e na x ao quadrado menos 3 vezes a derivada de x ao quadrado menos 3, que é 2x. Então, essa derivada é simplesmente 2x e na x ao quadrado menos 3. Esse outro exemplo vai envolver a regra do produto. Então, vamos lembrar aqui quem é a regra do produto. A derivada de f vezes g vai ser a derivada de f vezes g mais f vezes a derivada de g. Então, quando eu derivar essa função aqui, vai ser a derivada da primeira, que é e na 2x, e aqui eu vou usar junto a regra da cadeia. Isso vai ser e na 2x vezes a derivada na 2x, que é 2, vezes raiz de x, mais mantém o e na 2x e deriva a raiz de x, né? Lembrando que raiz de x é a mesma coisa que x não meio, então pela regra da potência, isso aqui vai ser 1 meio de x na menos 1 meio, que é a mesma coisa que 1 sobre 2 raiz de x. Se eu quiser escrever isso aqui um pouquinho melhor, eu posso escrever isso como e na 2x
2 raiz de x mais 1 sobre 2 raiz de x. Tá? E um terceiro exemplo agora envolvendo a regra do quociente. Então, lembrando aqui quem é a regra do quociente, a derivada de f dividido por g vai ser f' vezes g menos f vezes g' sobre g ao quadrado. Então, quando eu calcular a derivada dessa função, eu vou derivar primeiro e na x menos 2, que vai ser e na x menos 2 vezes a derivada de x menos 2, que é 1, vezes x mais 1, menos e na x menos 2 vezes a derivada de x mais 1, dividido por x mais 1 ao quadrado. Se eu quiser arrumar isso aqui e escrever um pouquinho melhor, eu posso colocar de novo o e na x menos 2 em evidência, vai ficar x mais 1 menos 1 sobre x mais 1 ao quadrado. E finalmente ainda daria para cortar ali o mais 1 com o menos 1, mas aí eu já não vou escrever de novo x vezes e na x menos 2 dividido por x mais 1 ao quadrado. Agora, para finalizar, a gente vai calcular algumas derivadas envolvendo ln de x. Tá? Então, aqui no primeiro exemplo, a gente tem y igual a ln de x ao cubo mais x, que de novo é uma função composta. Ou seja, a gente tem uma função da forma y igual a ln de u. E aí, usando a regra da cadeia, a derivada disso vai ser 1 sobre u vezes u'. Então, nesse caso aqui, a minha derivada y' vai ser 1 sobre x ao cubo mais x, vezes a derivada de x ao cubo mais x, que é 3x2 mais 1. Tá? E aí eu posso escrever isso como 3x2 mais 1 sobre x ao cubo mais x. A segunda, a gente tem agora uma regra do produto e junto com uma regra da cadeia. A regra da cadeia ela vai aparecer muitas vezes, tá? Muitas vezes junto com o produto, junto com o quociente, ou cadeia com cadeia, ela é a regra que a gente mais usa. Então, a derivada aqui pela regra do produto é a derivada de x, que é 1, vezes ln de x menos 1, mais x vezes derivada de ln de x menos 1, que é 1 sobre x menos 1, vezes a derivada de x menos 1, que é 1. Então, se a gente escrever isso aqui um pouquinho melhor, vai ser ln de x menos 1, mais x sobre x menos 1. Tá? E agora uma com quociente. Então, a gente tem x ao quadrado dividido por ln de x. Quem vai ser a derivada disso? Derivada de x ao quadrado, que é 2x, vezes mantenho ln de x, menos mantenho x ao quadrado e derivo ln de x, que vai dar 1 sobre x. Tudo isso dividido por ln de x ao quadrado. Né? E aí, esse x ao quadrado vai cortar com aquele x ali de baixo e vai sobrar x. E aí eu posso botar em evidência x e fica 2 ln de x menos 1. Dividido por ln de x ao quadrado. Tá? Então, esses foram alguns exemplos de derivadas de funções exponenciais e logarítmicas.